Boa noite a todas e todos. Bom, só colocando então, né, sobre o nosso tema, esse evento que é a saúde mental da mulher, impactos e caminhos. Como é que foi construído e o que a gente pensou? Inicialmente, né, as diretoras do sindicato pensaram nesse tema em tese em função da questão da pandemia, que aumentou muito a questão do teletrabalho e a sobrecarga, né, das mulheres durante esse período. Nós já tínhamos uma jornada já exacerbada, né, antes da pandemia, e depois da pandemia isso se ressaltou mais, né, e aí nós tínhamos a primeira, a segunda e a terceira jornada dentro de casa. Então, esse foi um dos motivos, né, de a gente ter escolhido esse tema. Nós temos, então, hoje, para nos ajudar a entender e como é que se deu esse nosso caminho, 3 palestrantes. Queríamos 4, na verdade, mas a doutora Natasha, que é a médica do sindicato, ela teve um probleminha, ela tem um filho pequeno, né? Então, aí já sabe esse horário das 7 horas, e depois da jornada de trabalho, aí, né? Teve o marido e não teve com quem deixar o pequenininho. Não vai poder participar. Mas temos, então, a doutora Lúcia, né? A doutora Vera e a Ellen. Falar um pouquinho, então, da doutora Lúcia, né? Doutora Lúcia Garcia, que é economista, mestre pela faculdade da URGS, e já está no DIEESE há 30 anos. Então, temos aí um bom tempo. Depois nós temos a doutora Ellen, que é advogada, né? Hoje nossa assessora jurídica lá do sindicato SEMAP, né? Nosso sindicato do SEMAP. E, juntamente, claro, trabalhando no escritório da Proajuste. E aí depois nós temos a doutora Vera, que é psicóloga, né? Mestre em Psicologia Social Institucional da Universidade da URGS, mestra, né? Foi professora da Unicinos e funcionária pública da Secretaria Municipal de Saúde também durante 30 anos. Então, temos aí bastante experiência para nos ajudar nesse tema. Eu vou começar, então, com a doutora Lúcia, né? Para que ela possa nos adentrar a esse assunto. Bom, boa noite, gurias. Olá, doutora Lúcia. Boa noite, gurias. Para mim é um prazer enorme encontrar vocês aqui de novo, novamente nesse espaço, mesmo que isso ainda seja assim um pouco distante para nós, né? Não é tão caloroso quanto a gente está ali nos ambientes, né? Presencialmente, eu acho que tem outra qualidade a troca, mas também a gente tem que admitir, vocês vão ver depois, eu vou fazer um ganchinho no final da minha fala sobre isso, a gente tem que admitir que a tecnologia, ela nos traz também oportunidades, né? Então, nós estamos aqui falando, né, a partir das nossas casas e alcançando uma abrangência que a gente muitas vezes não alcançaria, né? Teria muita dificuldade para alcançar, e mediante os ataques que nós estamos sofrendo e que fazem parte desse contexto muito mais, tá? E quero dizer também, então, da minha alegria de estar aqui com vocês, e quero dizer que eu venho, né, de uma outra live hoje à tarde, que nós apresentamos no ambiente do Distrito Federal, um trabalho lindíssimo, que depois eu quero passar para vocês, tá? Foi uma pesquisa que nós fizemos sobre o uso do tempo em trabalhos não remunerados, tá? Uma ferramenta fundamental para esse debate e esse papo que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu também quero dizer a vocês assim que eu acho que a gente, nessa roda de conversa, a gente precisa tentar alinhavar algumas questões, né, que eu me entendo que possam, talvez, contribuir com a questão
da saúde mental das mulheres, né? Porque quando a gente reconhece, né, o ambiente em que a gente está, me parece que nós temos mais força, né, para reagir a esse ambiente. E não à toa, esse momento que nós estamos vivendo atinge tantas mulheres, porque nós estamos num contexto social muito difícil, né? E eu acho que uma das questões que a gente pode pontuar aqui, sem recorrer muito a alguns conceitos formais, porque o nosso papo aqui é muito curto, né? Mas relembrar algumas coisas, né? É óbvio que as mulheres trabalham muito, né? Porque nós carregamos, assim, grandes compromissos, compromisso com a geração da vida, com o cuidado dos filhos, sejam eles biológicos, são aqueles que chegam à nossa vida, né? Com a organização da casa, com essa gestão dos lares, né? Que muitas vezes está associado à manutenção das nossas relações conjugais, dos nossos casamentos e dos nossos relacionamentos, porque ai de ti abrir mão ou se negar a cumprir essa função e vamos ver se o teu relacionamento continua, não é? A não ser que tu tenha recursos para terceirizar essa gestão para outras mulheres, né? E além disso, com cuidado de adultos, né? Cuidado também de adultos ou com os pais idosos, né? Ou com os pais enfermos, ou com mulheres na faixa etária acima dos 60 anos, com os seus companheiros que passam a ser idosos, que passam a exigir o cuidado das mulheres, né? Então, nós sempre trabalhamos muito nisso. Agora, há cerca de 40 anos para cá, algo vem mudando, né, na sociedade. Isso porque as mulheres brancas passaram a ser recrutadas ao mundo do trabalho. Eu digo isso, mulheres brancas, né, Isis, porque as negras sempre tiveram no mundo do trabalho, certo? Né? Então, as mulheres brancas passam a estar no mundo do trabalho e as mulheres negras a serem mais requeridas, né? As pretas passam a ser mais requeridas ainda nesse mundo do trabalho. Então, essa conjugação das múltiplas responsabilidades, não é? Ela vem com a responsabilidade no âmbito da relação social, da manutenção da vida, ela se soma com essa responsabilidade cada vez maior no âmbito público, no âmbito do trabalho dito produtivo, que é, na verdade, no produtivismo, né? Então, nós temos esse somatório, ele vem se instalando, e as mudanças sociais, elas nunca são abruptas, assim, do dia para a noite, elas se instalam em décadas, né? Então, elas vêm se colocando e vêm pesando sobre a vida das mulheres, né? Vem pesando porque as mulheres ampliam a responsabilidade e ampliam a sobrecarga, né? E o problema é que nos últimos anos, praticamente, assim, na virada do século, né? E mais ainda a partir de 2008, 2009, algo está pairando sobre nós, um espectro, né, de uma piora da qualidade de vida para todos os trabalhadores, mas que atinge mais as mulheres, né? Então, nós estamos vendo essa piora, essa gradativa degradação, né, das condições, essa degradação, na minha concepção, e depois um dia eu mostro para vocês em números, ela chega na periferia capitalista a partir de 2014, ela já vinha para as mulheres dos países centrais há mais tempo, ela eclode com mais incidência a partir de 2008, mas ela chega para nós a partir de 2014. Né? É que como ela se mescla, como ela exige também uma mudança de Estado, tudo para nós vira golpe.
Mas, na verdade, essa mudança é a generalização de um novo modelo de trabalho mais explorado e de um novo modelo de sociedade com menos Estado, com menos políticas sociais, com menos orçamentos públicos, né, a compensar essa dedicação que as mulheres têm e as responsabilidades que as mulheres têm sempre foram assessoradas, compensadas, complementadas pelo orçamento da saúde, orçamento da educação, da assistência social, tudo isso enxuga. Então, há uma piora muito grande, né, na condição de vida. E a pandemia, ela parece piorar muito mais isso tudo. Por quê? Porque ela vai requerer muito mais desse trabalho, que é um trabalho não pago, que é uma responsabilidade que as mulheres têm, é uma sobrecarga, é uma dedicação. A pandemia, ela exige muito mais isso, ela alarga muito mais isso e ela piora as condições de trabalho no mundo produtivo. Bom, quando tu soma essas duas coisas, né, esse espectro, esse mal-estar, né, da sociedade, ele pesa muito mais, né? E ele pesa muito mais para todas as mulheres, porque ele é real, embora ele não seja admitido socialmente, ele não está no projeto político da sociedade, ele não está nas pautas, mas esta piora, né, que não incide com todas as letras e com todo o seu reconhecimento, ela vem perturbando a nossa vida, ela vem atrasando a nossa capacidade de buscar soluções. E isso faz com que nós estejamos, me parece, numa armadilha, né, onde nós sentimos a opressão, mas nós não tocamos ela. Ela não é tão clara, tão objetiva, né? E o que eu tenho para dizer para vocês, enquanto mulher, enquanto pessoa que se dedica a isso também? Bom, nós não estamos loucas. A pior é real, a degradação é real, né? E mais do que isso, essa degradação, ela faz parte de um jogo maior. Então, eu quero me explicar aqui como eu quero dizer isso, né? Primeiro, essa sociedade que a gente vive, essa economia tão masculina, essa forma tão automatizada de viver, né? Que é muito recente, na verdade, mas ok, essa forma tão pública, né? O mundo público, o mundo masculino, o mundo da economia, o mundo duro, né? Ele parece todo muito formalmente organizado. Formalmente, por quê? Porque as trocas são muito formais. Você dá trabalho, você recebe salário. Você dá salário, você recebe um produto. Então, se tu não tem trabalho, tu não tem direito ao produto. Essa é a regra dessa sociedade, a regra explicitada nessa sociedade. E parece, né, para a maior parte das pessoas, que esta regra internalizada, né, ela está te dizendo, bom, se eu não tenho trabalho, eu não tenho direito ao produto, eu não tenho direito a essa sociedade. Bom, o problema, tem vários problemas, essa forma de raciocinar, evidente, mas o que não é dito, o que está no subtexto, o que é submerso, o que é escondido, é que para esse esquema funcionar, ele depende de muito trabalho não pago, não remunerado das mulheres, né? Então, é claro que há outras formas de expropriação, há outros segmentos expropriados também, mas as mulheres carregam em boa parte a infraestrutura que esta economia, não é? Que parece redonda, que nós não encontramos arestas para nos colocar contra, ela precisa que alguém gere os trabalhadores, forme os trabalhadores, limpe, organize e que faça os trabalhadores chegarem ao mundo do trabalho, e mais do que isso, depende de uma gestão toda que garanta uma organização social. Bom, por outro lado, uma segunda questão que é preciso dizer é que esse esquema do claro e do escuro, no sentido de escondido, do visível e do invisível, ele depende
de uma determinada estrutura, de um determinado margem para funcionar. Então, quando a economia capitalista, esse sistema, ele entra em crise, ele diminui as margens e não é mais possível tu ocultar tanto a parte invisível do trabalho. Por quê? Porque quando falta salário, a mulher tem que compensar trabalhando mais. Quando falta Estado, a mulher tem que compensar na educação dos filhos, tem que compensar a falta da organização da saúde, acomodando melhor as coisas em casa, tem que compensar os atritos e conflitos, não é? Aguenta a pancada, inclusive física, não é? Nesses momentos. Então, quando a economia entra em crise, isso vem explodindo. Né? É verdade que não vem explodindo apenas para as mulheres, né? Porque os esquemas de calibração dessa economia, elas falham e demonstram que o gasto público em políticas públicas descendendo, o encurtamento, né, dos controles legais para a ânsia do lucro, né, a exploração da natureza, a exploração e expropriação dos povos negros e originários, o imperialismo dos povos ricos sobre os povos pobres, tudo isso entra em crise junto, né? Então, isso tudo emerge, né? Então, o que a gente poderia dizer desse momento, né? Que se a gente for ler em números, né? Estou tentando ser rápida e não consigo, Maria, né? Se a gente for ver em números, né? Esse esquema, esse colapso, né, do que aparece e do que não aparece, ele cai por terra e ele é apresentado para a gente, né? Por exemplo, no período pandêmico, as mulheres recuaram sua presença na estrutura pública para poder dar conta de todo esse cuidado dentro dos lares. Bom, a participação das mulheres no mercado de trabalho caiu a menos de 45%. Então, menos de 45% das mulheres com idade, com inteligência e com saúde para trabalhar estavam presentes no mercado de trabalho. E daquelas 45%, né, que estavam presentes no mercado de trabalho, recaía um desemprego estrondoso, um desemprego que, em nível de média do Brasil, chegou a quase 19 alguma coisa por cento para as mulheres, na média, e para as mulheres negras a 24%. Para as mulheres jovens, a mais de 40%. Portanto, assim, as coisas ficaram muito explícitas. Além disso, né, no período anterior ao período pandêmico, nós já havíamos medido, né, as mulheres dedicam praticamente o dobro de tempo que os homens para as atividades domésticas, de gestão da casa, de manutenção da vida, né, 20 horas para mulheres, 11 horas para os homens na semana. Acontece que nós andamos medindo no período pandêmico e nós vimos que, mesmo no período pandêmico, para aquelas mulheres que trabalham, a jornada caiu, a jornada das mulheres ficou apenas 7% menor que a dos homens no período pandêmico. Agora, a jornada de trabalho não pago das mulheres passou a ser 65% maior que a dos homens. Bom, então quer dizer que além de tu te retirar da estrutura pública e tu ter um volume de mulheres que se dedicou apenas ao trabalho doméstico, né? Além de conviver na estrutura pública com imenso desemprego e pressão para encontrar trabalho, além das mulheres terem tradicionalmente mais trabalho que os homens no âmbito do trabalho não remunerado, durante a pandemia, aquelas que foram trabalhar reduziram um pouco a sua jornada de trabalho, inclusive pelo teletrabalho, mas que ampliaram enormemente a sua jornada interna. Mas isso em números, isso em indicadores que denunciam claramente o esmagamento das mulheres, né? Então, esse sofrimento que nós sentimos, ele não é um espectro, ele é real,
ele é coletivo, né? Ele é social, né? Ele tem, pelo menos, uma dimensão dessa categoria. E, enfim, é um quadro difícil, é um quadro real, mas eu acho que há muita coisa de positiva nisso. Eu acho que a gente pode tirar algo de positivo deste momento, né? A principal questão é a própria revelação desse quadro. Olha, gente, se a bancada do Jornal Nacional teve que falar em economia de cuidados, se a gente deu entrevista para a Folha de São Paulo, para os principais jornalões do país que agendam, né, os temas políticos, é porque não dá mais para esconder o papel das mulheres. Né? Então, essa é uma das grandes questões. Né? Então, acho que isso é um momento político importante para nós. Né? Além disso, a gente sempre trabalha melhor com aquilo que a gente reconhece e nomeia. Né? Então, há aí uma condição necessária para que a gente nomeie, para que a gente entenda, para que a gente cada vez mais consiga traduzir isso para a maioria de nós. Né? Em segundo lugar, a tecnologia digital aí nos trouxe elementos importantes, porque ela ampliou a nossa capacidade de conversa, né? A Federici diz que as mulheres costumam se reunir e conversar, portanto, isso está colocado pelas tecnologias. Nós temos ferramentas, aqui nós vamos conhecer, não é? As ferramentas específicas com relação à saúde mental e à reação do ponto de vista do trabalho, não é? E, por fim, os meninos são cada dia mais potentes e fazem parte de uma pauta importante política da sociedade. Então, nós temos aí uma brecha importante, né, para tomar os sindicatos, para tomar as pautas, para tomar as negociações, para tomar os sindicatos, os governos e os espaços de poder. Né? Então, me parece que nós estamos com condições, assim, mesmo que sofridas, né, com condições para alcançar a mão, entender a ajuda e os apoios que precisamos e construir alternativas coletivamente. Tá? Eu peço milhões de desculpas por ter falado mais do que devia. Não, tudo bem. Doutora Lúcia, sempre ótimo lhe ouvir. E até com base que a senhora coloca, né? O bom é que a importância das mulheres de ter uma rede de apoio, né? E nesse período de pandemia que a maioria nos viu, se viu sozinha, né? O quanto é importante essas lives e as palestras que nós fizemos para poder gerar, né? Essa rede de apoio para as mulheres. Então, está sendo muito válido nesse sentido. Eu vou chamar, então, agora a doutora Vera, né, a nossa psicóloga, para que possa fazer uma explanação. Doutora Vera. Acho que só tem que abrir o áudio, doutora Vera. Acho que ela congelou, gurias. Gurias, deixa a doutora para lá, tá? Cristiane? Se ela consegue entrar. Espera aí. Acho que ela caiu. Deixa eu só dar uns 5 minutinhos. Ela caiu. Ah, tá voltando. Tá ali, ó. Doutora Vera, com a senhora. Só abre o áudio. Tá com o áudio fechado. Deu. Tem alguma coisa atrás de mim hoje aqui, dando errado.
Até já me desconcentrei toda e estou tentando me concentrar de novo agora. Tá tudo certo? Estão me escutando? Estão? Sim. Que agora há pouco ouvindo. caiu de novo. Antes eu não conseguia entrar, agora caiu. Tudo bem, então? Boa noite. Tudo bem? Bom, então, estava ouvindo a Lúcia, né? Já com esses dados todos dela, isso é bastante atordoante, inclusive, né? Os dados dela. Mas eu acho que é interessante essa coisa que ela falou, dessa questão que ela falou de nomear o que está aí pairando, né? Nos dá uma sensação de que é possível fazer alguma coisa, né? Mas pensando assim né, no tema, né? Esse é um tema que vocês só pediram, que ele não é fácil de trabalhar, porque ele, na verdade, ele só tem problemas, né? Saúde mental da mulher na pandemia, né, os impactos e os caminhos, né? Os caminhos são as únicas possibilidades da gente poder pensar. Então, eu peguei e eu desmembrei ele um pouquinho, né? E pensei problemas, né? O que a gente pensa de problemas? A princípio, a gente pensa que problemas são empecilhos, né? Mas a gente também pode pensar que problemas podem ser alguma coisa que a gente pode pensar, né? Alguma problematização, alguma coisa. Do que se trata tudo isso, né? Que a gente está aqui se dispondo. Então, a gente pensar a saúde mental da mulher na pandemia como um desafio, né? Nesse momento da vida da gente. Então, imagina pensar a saúde mental nesse contexto político e social que a gente está, né? Na vida, porque uma coisa é pensar um vírus, que já é uma coisa assustadora, outra coisa é pensar o vírus dentro do nosso contexto social e político que a gente viveu, né? Vive, né? Porque é muito azar, né? Pensar essa nossa circunstância, né? Mas, enfim, então eu queria propor, assim, para vocês pensarem um pouquinho na questão da saúde mental, essa questão da gente chamar de saúde e saúde mental, em algum momento da história da humanidade fizeram essa divisão, né, entre corpo e mente, e a vida toda se estudou como essas duas partes, como partes separadas da humanidade, né, do corpo da gente, enfim. Então, chega um momento que essa divisão nos causa muito problemas, né? Ao ponto de que a gente não conseguir identificar quando que a gente está sofrendo e quando que a gente tem alguma coisa que a gente tem que se deter, né? A gente consegue notar quando tem febre, a gente consegue perceber quando tem um mal-estar no corpo e até às vezes procura ajuda, mas quando a gente tem um outro sofrimento, e o sofrimento ele é democrático, porque ele não está situado só em algumas pessoas, né? Ele está em todas as pessoas, em toda a humanidade, né? Então, quando a gente tem um sofrimento instalado, quando ele começa a ficar de forma mais significativa, é muito comum a gente não conseguir identificar, né? E a gente vai vivendo a vida, vai rolando a vida, sem que a gente consiga identificar que ele está ali nos anunciando alguma coisa. Então, como é que ele começa a aparecer, né? A gente começa a ficar mais triste. Quem é que sabe o que é tristeza? Né? A gente começa a ficar cansado, a gente começa a chorar por qualquer coisa. Como dizia uma amiga minha, eu via propaganda do ursinho da Coca-Cola no Natal e chorava, né? A gente começa a desanimar, não consegue levantar de manhã, enfim, né?
a gente começa a parar de comer, come pouco, ou come muito, né? Então, esses são uns sinais de um sofrimento que não está necessariamente anunciando uma febre, anunciando um corpo doente, mas está anunciando um sofrimento que está em algum lugar que a gente não sabe aonde está, né? E todo mundo conhece isso, né? Mas a gente não se detém, muitas vezes, nesse tipo de sofrimento. E nessa pandemia, no meio dessa pandemia, todo mundo já se identificou em algum momento com esse tipo de sofrimento, né? E, bom, então a gente chama isso de sofrimento, de saúde mental ou sofrimento mental. E este sofrimento, né, uma das principais circunstâncias para a gente dar conta dele, inicialmente, é da gente estar numa condição do nosso entorno social dar conta dele. Então, assim, quanto mais sozinhos a gente tiver, mais favorável é que o sofrimento aumente. Então, quanto mais, isso não quer dizer estar no meio de um monte de gente, né? Então, se o nosso entorno social reconhece esse sofrimento, ele percebe que a gente não está bem, eu era de um jeito e agora passo a ser de outro, não consigo levantar, ando triste, não consigo comer. Se esse entorno social consegue perceber isso, mais fácil ou mais, melhora a minha condição de sair dessa circunstância, né? Então, é importante que a gente também perceba isso nos outros, né? Com quem a gente está convivendo. Enfim, a gente sabe que essa pandemia favoreceu esse tipo de sofrimento em grande escala, a ponto de ele ficar exacerbado, com índices de sofrimento muito altos, até a ponto do suicídio, né? Mas não é isso que nós vamos falar agora, porque isso daria um tema só para isso, né? Bom, então temos aí a saúde mental, e aí a gente tem a pandemia, né? Todo mundo já ouviu falar da pandemia, né? E já se falou, você já ouviu falar de pandemia em outros tempos? Todo mundo já conhece, já ouviu falar de outras pandemias? Da pandemia da peste bubônica, né? A peste bubônica esteve presente na humanidade em 1500, 1340 e poucos, e durou até 1350 e poucos na Europa. Ela era transmitida pelos ratos e pelas pulgas dos ratos, né? E causava um sofrimento atroz, ele matava em pouquíssimos dias, assim, né? E ela matou 1/3 da população na Europa e uma parte da Ásia, e era muito assustador, porque naquela época não existia ideia de coisa nenhuma, né? E durou em torno de 30 anos aquela pandemia, né? E depois, a outra pandemia que se conhece, ela é bem mais recente, é a da gripe espanhola, em 1918, né? Final da Primeira Guerra, e ela se instalou no Brasil com um navio inglês que chegou aqui, carregado de marinheiros contaminados na gripe, né? Ele chegou no Rio de Janeiro e eles desembarcaram aqui e pronto, fizeram a festa, né? A gripe, o vírus fez a graça. E ela espalhou por boa parte do Brasil, chegando inclusive aqui no Rio Grande do Sul e matando muita gente. E essa questão toda da disseminação, a gente vê hoje, né, que as pessoas, a reação das pessoas, ela é
muito curiosa, porque a gente sempre tem pessoas que fazem uma compreensão, que colabora com a disseminação, e outras pessoas que colaboram com a interrupção da disseminação. Isso lá desde os 1300, e hoje continua a mesma coisa, né? A gente tem pessoas que colaboram com a disseminação, né? E o negacionismo e etc, né? Então, nos 1300, por exemplo, a religião ajudou muito a disseminar a pandemia da peste bubônica. Por exemplo, tinha bispos que achavam que os gatos pretos eram do diabo. Então, eles mandavam matar os gatos pretos. E aí, os gatos, que eram os disseminadores dos ratos, aumentavam, então, a população de ratos, ajudando, então, que a população de ratos continuasse a disseminação da peste bubônica. Enfim, e aqui a gente segue, então, com a gripe espanhola, enfim, né? Enfim, então a gente segue com essa questão agora, né, um governo que não nos facilita em nada a nossa interrupção, né, a condição de interromper esse vírus. E aí agora a gente tem um pouco essa questão aí da mulher, que eu acho que a Lúcia falou super bem, né? E o que eu questionaria, assim, é de qual mulher a gente fala quando fala da mulher, né? Porque a gente tem um universo de mulheres no Brasil que é absolutamente amplo, né? E o que a gente tem em comum, então, seria as mulheres trabalhadoras, né? E é óbvio que não dá para generalizar, mesmo assim, o que eu colocaria agora em comum. Existe um diálogo eu li alguns anos atrás, que eu acho muito interessante, que fala assim, né? Que o sofrimento dos pobres são mais impressionantes e dignos de nossa atenção do que os vagos dissabores dos ricos, né? Aí vem outro e diz, mas se você fere uma mulher rica, ela sangra exatamente como uma pobre. E aí vem um terceiro e diz, mas sendo a sociedade organizada como ela é, os pobres são feridos com mais frequência e mais profundamente. Então, a gente segue sempre com essa questão de como a sociedade é fundada e construída e organizada, sempre com essa desvalia e desorganização, uma organização sempre com muitas pessoas com pouco e poucas pessoas com muito, né? Então, esta mulher que a gente fala, né, eu não me arrisco, como disse a Lúcia, a dizer que antes da pandemia a gente estava chegando num patamar mais de uma organização melhor de distribuição do trabalho doméstico, né? Não estávamos. A gente seguia sempre mais onerada, né, com o trabalho, enfim, da mulher, a mulher sempre com muito mais trabalho do que o homem, né, e sempre menos remunerada, né, e a pandemia só exacerbou ainda mais o nosso ônus, digamos assim, do que a gente já carrega, né? E o que aconteceu? Que a gama de mulheres que saía voltou para dentro de casa, agradando muito uma certa camada da população, né? O homem e a mulher para dentro de casa. E só que, ao mesmo tempo, a situação foi ficando cada vez mais difícil e o excesso de presença não faz bem para ninguém, né? E, enfim, quando a mulher saiu de casa para trabalhar, lá sabe-se lá que, como a Lúcia disse, não é assim, as mudanças sociais não acontecem da noite para o dia, ela não saiu livre, né? Ela saiu com culpa,
ela sentia que não podia sair, que não devia sair, que o lugar dela é dentro de casa. Então, ela saiu, porque queria sair, mas, ao mesmo tempo, achava que não podia. Então, ela saiu sem negociar a sua saída. E saiu dizendo, eu vou sair, mas pode deixar que eu faço tudo. E até hoje é assim, né? São raras as mulheres que conseguem negociar a saída. E agora a pandemia só nos piorou, né? Enfim, e os impactos, né, da pandemia, a gente já tem praticamente eles aí disponíveis para a gente, né? Eu acho que um pouco a gente tem os quadros aí, enfim, de violência e outros efeitos, e uma porção mínima de mulheres conseguiu dar uma volta e ter algumas aprendizagens, algumas reflexões, algumas situações nas suas vidas pessoais e conseguiram mudar a vida para melhor, né? Mas é uma minoria, né? Enfim, então, eu deixo esse espaço seguinte, então, para perguntas, né? Mais ou menos foi isso a minha organização. Eu não sei se as lâminas, os painéis que a doutora Natasha deixou, se vão ser possíveis para serem visíveis, aí a gente poderia falar um pouquinho também. Acho que já está dentro do seu tema, né, Vera? Isso, a questão da depressão e da... Tá? Mas no painel de perguntas, eu acho que a gente pode explorar mais, né, esse assunto, porque provavelmente vão surgir. Eu sou uma que já estou louca para perguntar já aqui, mas vou esperar minha vez também. Vou passar, então, para a doutora Ellen. Tá bem. Boa noite, gurias. Para quem não me conhece, sou a Ellen, advogada do sindicato. Estamos na luta, na mesma caminhada, né? Diariamente, ou quase que diariamente. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, que vocês fizeram e elogiar o CEMAP pela iniciativa de promover esse evento e de abordar esse tema que é tão importante, está diante de nós todos os dias, mas não é tratado com a relevância que merece, né? Então, assim, reforçando o que já foi dito aqui pela doutora Lúcia e pela doutora Vera, está diante de todos nós os impactos que a pandemia trouxe em relação, especialmente, às mulheres, o que fica meio que esquecido, né? Em relação à necessidade de trabalhar em home office, muitas foram as consequências trazidas, né? Eu vejo alguns aspectos, assim, um deles é, primeiramente, no ambiente doméstico, em relação à questão da violência mesmo, dentro das famílias, assim, contra as mulheres, especialmente, que muitas vezes precisam, né, se submeter e aguentar certas atitudes e comportamento de outras pessoas, porque não tem como sair dali e encarar a realidade, né? E, em especial, que eu gostaria de tratar, porque vem mais para a minha área de atuação, inclusive junto ao sindicato, em relação às relações de trabalho, que também, em decorrência do acúmulo das tarefas dessas mulheres, relacionadas ao dia a dia, ao cotidiano, à educação dos filhos, que acabou
sendo mais uma atividade que tiveram que tomar conta nas suas casas, porque as crianças ficaram meses sem escola, né? Eu tenho uma filha que é pequena, mas ainda não está no ensino fundamental, mas eu vejo muitas pessoas do meu convívio que tinham que parar o trabalho e assistir a aula da filha virtual, porque a criança não tem o poder de parar e se concentrar, e daí a mãe acaba abrindo mão da atividade dela de trabalho para fazer aquilo durante um tempo, e depois é óbvio que isso vai ter desdobramento, né? Porque aquele tempo que ela ficou fora, auxiliando naquele sentido, ela vai ter que compensar para dar conta da rotina de trabalho dela. Então, isso é um dos pontos, assim, que eu acho que trouxe uma sobrecarga bem grande para as mulheres. E todo o resto da rotina, né? Porque não é só os filhos, tem pessoas que não têm filhos, e aí tem a organização da casa, precisa comer, é todo aquele contexto que vai se somando à carga de trabalho. E, como bem sabemos, como já foi dito, né, pela doutora Lúcia especialmente, é diferente o desempenho das atividades entre o homem e a mulher. Né? Com certeza, o percentual de trabalho e de tempo de envolvimento da mulher é superior. Não vejo como mensurar de uma maneira igual, ainda que se tente ver pelo menor cenário, né? Então, isso é um aspecto, assim, que trouxe bastante prejuízo. Situações de assédio moral, que eu vejo que, por mais que não se tenha a convivência pessoal, muitas vezes, porque muitas atividades que são essenciais do trabalho presencial permaneceram da mesma forma, mas outras em que as trabalhadoras tiveram que ficar no seu ambiente doméstico, ainda assim continuaram, ou quem não sofria passou a sofrer de alguma forma uma espécie de assédio. Seja pela entrega do trabalho que foi exigido, seja no excesso de jornada cobrado, porque esse é um outro ponto, que as jornadas de trabalho efetivamente passaram a ser mais extensas, né? A gente sabe que o pessoal acabou trabalhando mais do que trabalhava quando estava no escritório, na empresa, por exemplo. Então, eu acho que, em relação a isso, a carga foi muito grande. E, como disse a doutora Vera, excesso de presença não faz bem a ninguém, né? A convivência das pessoas por muito tempo no mesmo ambiente é uma coisa extremamente desgastante. Por mais que se tenha muita afinidade, um bom relacionamento, não tem a cabeça que aguente isso por muito tempo. Ainda há quem goste, né, do home office em tempo integral. Eu tenho as minhas ressalvas. Acho que um sistema híbrido bem dosado assim, seria o ideal para a sanidade mental de todo mundo, né? Então, assim, apesar de todos esses transtornos, né, que foram trazidos, e do impacto, né, dessa situação fática toda gerada pela pandemia em relação à saúde, às relações de trabalho, do ponto de vista jurídico e legislativo, poucas foram as iniciativas tomadas para trazer respaldo. Então, assim, eu tenho 2 exemplos para citar de leis que tiveram a vigência iniciada durante a pandemia. Uma de 2020, que é a Lei 14.022, que trata de medidas de enfrentamento de violência doméstica e familiar contra a criança, portador de deficiência, idoso, e a Lei 14.151 de 2021, que autorizou o afastamento das gestantes das atividades presenciais durante o estado de calamidade. Mas, fora isso, não se vê nenhuma outra lei que garanta um acompanhamento para os casos de assédio ou de doenças psiquiátricas e psicológicas decorrentes do estado de calamidade também, né? O que é uma coisa preocupante. Então, assim, apesar disso, é importante, né, que se busque sempre com base no que a gente já tem a nosso favor previsto, seja na Constituição,
no Código Civil ou na CLT, a garantia dos direitos, especialmente dos empregados, que é o que a gente está abordando aqui, né, das empregadas, na verdade, trabalhadoras, partindo das rodas de conversa, como essa que está acontecendo hoje, né, no meio das instituições, assim como o CEMAP, que existem vários, nós sabemos, que possuem a mesma preocupação, a partir do debate, criar alternativas de buscar soluções para os casos pontuais, né, que vão surgindo. Ou então, a partir daí, não havendo, né, diante de uma proposta de consenso, de conciliação e de resolução, buscar auxílio perante os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho, e se ainda assim não houver resultado, judicializar e pedir que o judiciário nos preste a tutela para que os direitos sejam assegurados, né? Então, eu vejo esse o caminho mais correto. Porque a gente não pode consentir, né, que esse contexto opressor, ele se perpetue. Então, o que tiver ao nosso alcance, com pessoas que possuem o mesmo ideal, a mesma iniciativa e a proposta de resolver as questões, unir as forças e ir atrás. Eu acho que é mais ou menos por aí. Me disponho, enquanto assessora do sindicato, a auxiliar qualquer trabalhadora que esteja enfrentando por qualquer problema, em qualquer área, caso não seja da minha área de atuação, a gente busca um profissional para ajudar, mas na área civil e trabalhista eu estou aqui à disposição por o que precisarem. Acho que é isso. Ótimo, Ellen, obrigado. Inclusive, até boa lembrança, né, da Ellen nessa questão da rede de apoio, o CEMAP, desde 2019, antes da pandemia, nós estamos tentando criar, né, essa rede de apoio das mulheres, junto com a nossa base, com a nossa categoria, que abrange as fundações, o setor privado, né, e comércio. Entramos na jornada plurissindical com alguns sindicatos. Hoje nós temos 7 sindicatos na jornada plurissindical feminista. As gurias estão aí também, né? Justamente para nos empoderarmos, né, quanto mulher, quanto a buscar essa rede de apoio. E essa questão que a doutora Vera e agora a Ellen colocaram, né, e a doutora Lúcia, o aumento de função, de desgaste foi a mais de 65%, quanto que as leis e o poder público e judiciário criaram o quê? 2 leis em prol, única e especificamente das mulheres, né? Claro que para a trabalhadora abrange tudo, por isso da importância. Vou abrir então, gurias, para inscrição, né? Vamos fazer em blocos, né? Acho que de 3 perguntas, 3 minutos para cada apresentação. A Mara tinha levantado uma ali no chat. Mara, quer fazer ela verbal para a gente te ouvir? Oi, gente, boa noite. Cheguei bem atrasada, perdi a fala da minha querida Lúcia, que eu queria muito ter ouvido, gente, desculpa, eu estou em Brasília que só me liberei agora. Mas, não, a questão que trago, porque eu não tenho certeza disso mesmo, né, mas é uma coisa que nós estamos debatendo lá no relatório final da pesquisa, porque apareceu muito na pesquisa de trabalho remoto, na pandemia, a sobrecarga das mulheres, a questão também dos sentimentos de exaustão, né, na verdade, ansiedade, de tristeza, né, muito mais forte nas mulheres, assim. E aí o Gera, que deve estar aí o Geraldo, né, a nossa equipe médica também, a Virgínia e tal, a gente está apontando nas conclusões lá
esse debate das diferenças de sobrecargas no trabalho, né, nas metas para as mulheres. Então, achei que seria bem pertinente das gurias debaterem isso, para também enriquecer o nosso debate lá, né? Um debate que é de todas nós, na verdade. Isso, obrigada, Cecília, saudade. Obrigada. Mara, nós vamos gravar, tá? Ela está sendo gravada, essa roda de conversa, e depois nós vamos pegar a parte do painel das meninas e colocar nas redes. Ai, que bom. Parabéns aí pelo debate, viu? Muito importante. Tem ali a Isis. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar em nome da Cecília, em nome da Cris, que idealizou esse momento aqui, né? Eu, quanto membro da Jornada Plurissindical, estou muito orgulhosa, Cris, de te ver conduzindo dessa forma brilhante, tá? Um tema que, para nós, é estruturante, tá? Trazer essas 3 mulheres aí que fizeram falas muito complementares, tá? Cada uma do seu lugar, sobre esse tema que para nós é muito rico e muito sempre questionável, né? Porque a gente aqui, eu tenho a felicidade de ver muitas mulheres feministas iguais a mim, então a gente entende quão esse sistema patriarcal ele se privilegiou desse momento tão triste da nossa história, né? De dar o recado que o nosso lugar ele não é garantido. Nós somos permanentemente excluídas do mundo do trabalho, né? E esse governo ele nos desprezou de todas as formas, né? Eu desde da primeira vez que eu vi aquele indivíduo se pronunciando em relação ao nosso lugar, eu vi o que iria resultar, né? De tanta desgraça, e nem contávamos com uma pandemia, né? Eu quero dizer aqui que para mim é sempre um privilégio ouvir a Lúcia, porque a Lúcia está num lugar onde as nossas estratégias elas são baseadas em cima de estatísticas. Então, quando a Lúcia traz esses números, tá? Ela faz uma abordagem dentro de uma realidade que mexeu com as estruturas, inclusive do Diese, essa postura da Lúcia. Por isso eu admiro ela demais, ela sabe disso, e cada vez que ela se coloca, ela traz para nós, ela instiga esse nosso papel, né? Porque todas nós aqui nós estamos em lugar de privilégio. Nós não falamos em nome da maioria das mulheres que estão excluídas dessa organização do trabalho. Eu posso falar quanto mulher preta privilegiada, tá? Que a maioria das minhas iguais não vivem essa realidade. Então, a gente sempre tem que trazer esse debate para mostrar que o nosso lugar ele tem um compromisso muito importante de fazer com que chegue até aquelas que não têm o mínimo de acolhimento, o mínimo de olhar, né? E a gente trazer esse debate aqui é muito importante, porque nós vamos entrar num processo eleitoral e essas pessoas acabaram, essas mulheres, né, que são invisibilizadas, elas acabaram se naturalizando, além da violência, o desprezo, né, pela vida delas, pelo lugar delas, quanto trabalhadoras, né? Porque todas nós aqui somos trabalhadoras e aquelas mulheres que não estão na organização do trabalho também são. Né? Então, a gente estou muito feliz de participar desse debate aqui, e na realidade não são perguntas, tá? Eu acho que vocês foram muito, muito explícitas nas colocações de vocês. A questão aqui é aproveitar esses saberes de vocês 3, tá? E fazer alguns apontamentos que cada uma fez, que para mim é muito importante.
Quando a Lúcia fala desse lugar que nós conquistamos, nós mulheres, que é esse lugar virtual, tá? Que os homens já estão querendo extinguir, tá? Já estão pedindo espaços presenciais urgentemente. Por quê? Porque no espaço presencial, nós somos oprimidas na hora da fala. Nós somos negligenciadas, eles não nos ouvem. Eles saem da sala, eles vão fumar, eles começam com conversas paralelas. E esse espaço virtual aqui permitiu que feche o microfone e um ouça o outro. Então, existe um movimento muito grande, principalmente no movimento sindical, que seja trazido somente o espaço presencial. Isso aí nós temos que ficar muito atentas dentro das nossas instâncias, porque o que nos traz esse espaço virtual aqui? Primeiramente, segurança, tá? Porque nós não estaríamos a essa hora, se a gente estivesse no lugar presencial a essa hora, nós estaríamos expostos à violência urbana, tá? Então, isso nos poupa. Nós estamos no nosso lugar de segurança para poder fazer um debate de um tema que para nós é estruturante. Primeiro lugar, né? Segundo lugar, a gente consegue, mesmo com todo esse desrespeito à jornada que a Ellen colocou muito bem, né? A gente consegue otimizar o nosso tempo para poder pensar em alternativas ao nosso bem-estar, que é isso que a gente busca aqui, né? Então, por isso que eu digo que as falas de vocês, para mim, foram complementares por causa disso. É fundamental a gente sair da ingenuidade, aí eu dialogo com a Ellen, que tem esse compromisso da parte jurídica, das leis que nós sabemos que são muito fragilizadas em relação ao nosso lugar, né? Para a gente provar qualquer tipo de violência, a gente primeiro tem que justificar que nós não fomos a causadora daquela violência. Já começa por aí, né? Então, eu entendo que o teu desafio deve ser muito difícil quando se colocam nessa questão para te resolver juridicamente, que aí tu vai te apoiar numa justiça masculina, né? Que não enxerga. Posso só fazer um parênteses, desculpa. Sim, claro. E hoje em dia, né, ainda mais, porque especialmente no ambiente do direito do trabalho, que apesar da proteção dever ser do trabalhador, o judiciário cada vez mais se posiciona de uma maneira oposta. Então, assim, a gente tem muita batalha nos processos para tentar resguardar os direitos dos empregados. Não é fácil. Sim, e quando coloca a questão de gênero, então, né, Ellen? Aí dificulta ainda mais, né? Eu acompanho a luta de vocês, que vocês, mulheres da magistratura, tentam se organizar, né? Eu valorizo muito isso, porque vocês se tentam naquele lugar que é extremamente masculino e opressor, vocês estão conseguindo furar ultrapassar esse obstáculo, né? E isso não é nada fácil. A gente dá a cara a tapa e vai, né? Exato. Porque a gente, na verdade, você não tem outra alternativa, é que nem nós do movimento sindical. A gente criou essa jornada feminista plurissindical exatamente para isso, para nos fortalecer e criar essa rede de apoio que vocês citaram tão bem. Para a doutora Vera, que me chamou a atenção que ela colocou, que é essa naturalização do sofrimento, né, doutora Vera? Porque pelo fato da gente já ser colocada naquele lugar onde nós temos que aceitar toda a sobrecarga e todo o sofrimento, é muito difícil para nós, mulheres, não ter essa culpa quando a gente diz, não, isso aqui está demais para mim. Eu não estou dando conta. Aí a própria sociedade se volta contra você, porque diz assim, mas tu que quis sair do mundo reprodutivo e ir para o mundo produtivo. Então, tu tem que aceitar mais aquele saquinho de cimento, que eu sempre digo, nas tuas costas, porque tu que quis estar ali. Não como um direito social, né? Porque quando nós fomos construídas socialmente, o nosso lugar não era esse. Era o lugar do cuidado e ponto, acabou.
né, e reproduzir, né, ter a manutenção da espécie garantida. Né? Então, isso ele reflete até agora, quando a gente tem uma crise econômica, as primeiras a serem excluídas são as mulheres, mesmo elas tendo a responsabilidade sobre a vida de seus filhos, sobre a vida financeira dos seus filhos. E aí a gente vê por que foi tão difícil manter o auxílio emergencial. Porque tu ia na fila, eu sou bancária, e a gente acompanhava a fila da Caixa Econômica, e era a maioria das mulheres ali na fila. E mulheres pretas, né? Porque são as que estão excluídas dessa organização. E por isso foi tão fácil retirar esse auxílio emergencial e mudar o nome e reduzir o valor mais da metade. Por quê? Porque nós somos consideradas as transgressoras daquele sistema, né? Esse governo genocida, ele despreza o nosso lugar. Ele nos diz o tempo inteiro, morram de fome e se responsabilize pela miséria dos seus filhos, porque vocês ousaram ultrapassar a barreira do indivíduo, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero ouvir outras e eu quero parabenizar cada uma de vocês do seu lugar de atuação, que trouxe para nós uma reflexão tão concreta, né? De que ação a gente deve ter daqui para frente, né? Primeiro é derrubar esse genocida, né? E valorizar a importância das políticas públicas para as nossas vidas. Se a gente não tiver projetos de governo que garantam isso, nós vamos, como diz o ditado, morrer na praia. Nós precisamos de políticas públicas que nos tragam de volta para um lugar de amparo, porque nós estamos totalmente desamparadas de qualquer sistema que já havia sido construído por outras que vieram, né, antes de nós. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Temos a Lu, então. A Lu, Luciana. Boa noite a todas. Realmente é um privilégio estar numa roda de conversa assim, e desse nível, e a gente começa, bom, depois da fala da Mara e da Isis, nem tenho que falar quase, mas assim, eu vou tocar em assuntos, né, então, vendo a fala de vocês, nem sei se seria uma pergunta, porque na verdade é o que a gente sente, né, sei todos os privilégios que eu tenho, né, de como mulher trabalhadora, branca, enfim, e mesmo assim, né, a gente acaba passando por situações, né, e vendo colegas passando agora durante, né, principalmente as mulheres. Então, assim, dentro do meu microespaço de trabalho, né, que quando a gente entramos em pandemia, entramos em teletrabalho, compulsório, porque todos nós trabalhamos presencial, então, eu comecei a notar as mudanças em cada aspecto, né, das minhas colegas, assim, naquele microespaço. Então, eu tinha colegas com pessoas com comorbidade em casa, colegas cuidando que tiveram que cuidar do pai e da mãe, uma colega com filho pequeno, né? E então tudo isso que vocês falaram, eu vi tudo acontecendo. Ela tendo que parar o trabalho, aí ela começou a trabalhar de madrugada, a que tinha filho pequeno, a que cuidava do pai e da mãe trabalhava final de semana para compensar o que ela não conseguia fazer, né? E o colega, né, não podendo sair de casa, né, enfim, porque tem a esposa que tinha comorbidade. Então, assim, ó, eu vi tudo isso acontecendo e a gente como lidar com todas as situações, e foi a saúde mental realmente foi uma que foi para o espaço, né, de todo mundo ali que eu comecei a ver. E claro, como nós temos um privilégio, a gente conseguiu achar maneiras de sair um pouco disso. E aí, vocês falaram também, né? Eu vou ser bem sincera, as falas se complementaram tanto que eu não sei quem falou o quê já. Eu vou ter que ver de novo, porque foi muito complementar a fala da Lúcia, da Vera e da Ellen, né? Porque perpassa tudo isso, né? Então, tu começa a ver que não é uma coisa sozinha que vem. Não é simplesmente por causa da pandemia que isso tudo aconteceu. Isso já vem acontecendo. Já existia essa sobrecarga, mas talvez a gente não tivesse tanto contato, né? Quando
né? Falaram sobre o excesso de presença, eu achei muito bom isso. Não tinha nunca me dado conta dessa expressão. Enfim, então, realmente, talvez tenha piorado isso com todo mundo, né? Porque a gente se sente culpada, né? Foi uma das palavras que foram faladas, né? Porque a gente foi lançada nesse mercado, mas continua com a carga e pede desculpa por não estar conseguindo dar conta daquilo, da casa, dos cuidados, e quer dar conta do serviço, aí tu não consegue dar conta de tudo, e nós aqui, ainda mais, quando a gente está no movimento sindical, a gente tem mais um terceiro, quarto turno, né? Nesse caso, nós mulheres, que também sobrecarga, né? Que aí já entra dentro daquele trabalho que também não é remunerado, né? Então a gente já fica e a gente trabalha pra caramba, né? E também a gente viu o adoecimento também dessas mulheres muito, né? E ontem, né? Foi muito, até foi quando acho que foi a Vera que falou, né? Eu estava falando numa roda de conversas, uma colega, uma amiga, né? Numa roda de conversas ontem, comentou que ela se sentiu muito ruim no ano passado, que ela estava numa depressão, uma coisa assim, e se colocando ela como culpada. Mas não, era toda a situação, porque estava sozinha, em casa, pandemia, perdeu emprego, sabe? E aí eu conversei, eu disse, calma, não é isso, não foi a pandemia. Nós já temos, além da pandemia, nós temos todo um governo genocida, um governo ruim, uma sistemática capitalista horrível, que não nos acabou com qualquer saúde mental, né? Nós já que estamos falando disso. E uma última coisa que eu achei bem impactante para mim e para as minhas colegas lá no serviço, a gente começou agora um rodízio de trabalho presencial. E mesmo estando sozinha no meu setor de trabalho, eu me senti tão tranquila, como não fazia muito tempo que eu não me sentia para trabalhar. Sabe? De estar lá naquele ambiente só para trabalhar. Porque eu estou, né, na minha casa, assim como eu estou trabalhando. E olha, gurias, eu tenho o privilégio de morar sozinha, ter filhos grandes, não ter essa preocupação toda. Então, assim, tenho condições, sabe? E quando eu cheguei lá, eu disse, gente, coisa bem boa trabalhar. Parecia assim que eu estava produzindo como nunca produzi nesses 2 últimos anos. Então, eu fico pensando, se eu estou me sentindo assim, quantos mais estão? E aí, conversando com as colegas, todas elas estavam adorando trabalhar presencial. Porque aquela sobrecarga da casa, parece que não tinha. Pelo menos aquelas 6 horas que a gente ficou ali dentro, 8 horas, porque tem o deslocamento todo, enfim. Foi uma tranquilidade, sabe? Tu aliviou a cabeça. Então, só para complementar mesmo, eu não sei se estou vendo errado isso, se foi... Mas, realmente, a saúde da gente vai para o espaço mesmo, não tem como segurar, a não ser que tu realmente tenha. E aí foi falado também da rede de apoio, né? Tanto as redes de apoio externas para dentro do ambiente de trabalho, é necessário, e as redes de amigas e amigos, e essas rodas de conversa, né? E dentro desse nosso movimento plurisindical, isso foi excepcional para nós, tanto como sindicalista, para o nosso trabalho sindical se manter vivo, e a gente se manter com saúde, porque uma dando aquele acolhimento para a outra foi extremamente importante. Foi assim foi salutar. Uma coisa que a gente pensou por um viés, acabou sendo acabou virando outro viés também, né? Então a gente acabou se acolhendo muito nisso. É isso. Se não se deixar, eu vou falar a noite toda. Obrigada, Lu. Desde eu tinha feito 3 inscrições, já tivemos as 3 inscrições. Eu não sei, Ellen, Vera, Lúcia, vocês querem responder agora? Eu tenho mais 2 inscrições, que é a da Renata e a da Arlene. Fizemos mais 2 inscrições e depois vocês tornam? Eu acho que elas não estão... Claro, da minha parte, sim. Então, tá. Vamos então para a Renata. Rê. Boa noite, pessoal. Obrigada. Uma colocação e 2 perguntas, eu acho. Eu pensei muito a respeito do que a gente falou sobre as redes de apoio das mulheres, e as redes de apoio das mulheres geralmente são formadas de outras mulheres, né? A gente funciona em clãs, quase, né?
Então, me peguei pensando sobre quão sofrido foi isso, né, de termos essa condição que nos apartou tanto umas das outras. Eu fiquei pensando também na quantidade de pessoas, e nessa palavra, que agora é uma palavra da moda, né, que é o burnout, como isso pegou muitas de nós, muito mais, né, de nós do que dos homens, e aí é uma pergunta, na verdade, como é que a gente navega isso, né, doutora Vera, assim, porque o burnout, ele não aparece, assim, não é um dia tu acorda e, ok, acabou o mundo e não tenho mais o que fazer, né, então, como é que a gente se percebe, né, para não deixar chegar nessa situação horrível, assim, de ver as pessoas tendo que desistir, desistir é ótimo, né, mas, assim, se voltar para si, para se preservar, para conseguir, eventualmente, sair de novo da casca, né. E outra coisa que eu fiquei pensando, e aí é muito a respeito do aumento do número de horas não remuneradas, né, que nós passamos a desempenhar nesse momento. Na minha família tenho muitos meninos em formação, e eu fico pensando se há algo que a gente possa fazer numa questão de antimachismo, talvez, alguma forma antimachista de criar esses meninos para que as próximas gerações não sofram tanto com essa disparidade entre as horas não remuneradas de homens e mulheres na casa. Não sei o que vocês pensam sobre isso, queria ouvir todas. Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Arlene? Bom, boa noite, gurias, tudo bem? Cristiane, cumprimentando a ti, cumprimento todas as companheiras do CEMAP, né, que organizaram esse trabalho para agora à noite acontecer, que sei que o que a gente passa, né, na questão também de trabalho, na organização das atividades, então, cumprimentar vocês, a Lúcia, a Vera e a Ellen, nossa, vocês foram, eu fui atravessada pelas falas de vocês, né, e a Lúcia coloca nas palavras aquilo que a gente vê e sente o tempo inteiro, né? A Vera trouxe elementos também sobre a questão do excesso de presença, que também gostei demais, e a Ellen sobre a questão do trabalho remoto, né, Ellen, que tu fala do modelo, né? E eu trago uma pergunta que me veio agora a partir de tudo que vocês colocaram, né? A Mara falou ali de como a gente lidar com esse mundo do trabalho para as mulheres, se diminuir, por exemplo, nas questões de exigência do trabalho, diminuição de metas, enquanto não houver, Mara, eu não diria nem equidade de responsabilidade com a casa, é igualdade com o cuidado, né? Porque não há igualdade entre homens e mulheres na questão do cuidado, não há, né? E o segundo aspecto, gurias, é o retorno à vida presencial em função dessa janela agora da pandemia, né, que nós estamos com a vacinação ampliada e tudo mais, na velocidade do mundo virtual. Não, entende? O mundo virtual, e aí começa a trabalhar, sai, aí tem uma reunião, então tu está indo para o trabalho, fazendo alguma coisa no ônibus. Eu tenho participado de algumas reuniões e algumas coisas que eu vejo as nossas companheiras no carro, né, dirigindo, porque estão indo para tal lugar, estão indo buscar o filho, estão buscando o filho na escola, estão não sei o quê. Então, isso é um aspecto que eu gostaria que vocês trouxessem para nós, né, de como também nós vamos enfrentar isso agora, do retorno ao presencial, e rompendo com a questão do virtual. E a Renata, só para te dizer, realmente isso assim, ó, a síndrome de burnout, que eu já acompanho há muitos anos também, é bem isso, né? Não é da noite para o dia. A pessoa não acorda assim, não posso nem passar na frente do meu local de trabalho, né? Que me embrulha o estômago. Não, vai acontecer aos poucos. Então, muito agradecida às painelistas, né, e agradecida demais a essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje, porque nós fazemos uma luta constante. E sabe qual é a provocação que eu tenho feito, gurias? Por os nossos companheiros de sindicato. Eu preciso de mais formação, mais formação. Vocês assistiram às lives do mês de março, o mês de luta das mulheres?
que é o mês que nós temos, inclusive dentro do meio sindical, para botar a nossa voz, o nosso bloco na rua. Porque o meio sindical, nesse momento, é o mês de março, então as mulheres vão ter aquele espaço, aquele momento, e ali, por isso que a gente fica o mês todo de março, né, fazendo essas atividades. Então, companheiros, né, pergunto para eles, vocês assistiram às lives? Assistam, né, coloquem, ofereçam isso para seus filhos, mostrem para suas companheiras. Então, muita gratidão por essa noite aqui com vocês, tá, gurias? Okay. Obrigada, Arlene. Quem quer começar? Ellen, Lúcia, Vera. Já é 20 para as 9. Certo. É melhor que até aqui. Eu vou pedir, se possível, 5 minutinhos para cada uma, né? Para falar, que na verdade, além da Rê, as outras 4 só colocaram colocações, né? Eu acho que para esclarecer e para a gente continuar esse debate, vamos ter que fazer outros, já ficou claro, vamos ter que organizar uma nova, a parte 2 dessa roda de conversa, né? Então, passo para vocês, então, 5 minutinhos para cada uma e depois a gente vai para as considerações. Sabe o que é privilégio, gurias? Privilégio é ter nascido da Maria Garcia na periferia de Porto Alegre, uma mulher muito guerreira, né? E cheguei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim, muito assustada com aquele mundo que ainda era muito burguês, né? Os pobres eram muito mal acolhidos na universidade, né? E ter o privilégio de ter uma filha que já é militante, que está aí, que chama Vitória, porque a Vitória é o que cabe às mulheres, né, e aos trabalhadores. De resto, nada é privilégio, certo? Nós somos mulheres que estamos num determinado lugar, com uma determinada tarefa, né? E precisamos, eu acho que, centralizar um pouco mais esse nosso entendimento do que é privilégio, que é luta, do que é necessidade de promover, de impulsionar uma luta que tenha sentido, né? E quero dizer a vocês que eu não sou uma feminista genérica, eu sou uma feminista classista, né? Então, eu acho que é importante a gente localizar algumas coisas para essa efetividade de discussões sobre os meandros da exploração, né? Que causa o sofrimento e, como diz a Ellen, cada vez mais aprofunda, né? Porque nós estamos perdendo a disputa como trabalhadores no chão da produção, né? Na organização sindical e na superestrutura social, né? Porque à medida em que os nossos temas eles saem da pauta, eles não conseguem ser hegemonizar a sociedade, mais difícil a gente torna a nossa luta para vencer e dobrar uma sentença de um juiz lá, de uma legislação no Congresso Nacional, enfim. E é isso, né? Eu acho que é isso que está colocado hoje, né? Mas a gente percebe também que na disputa ou nas questões da luta das mulheres, né, dos anos 60 para cá, houve muita mudança e muita evolução. Uma evolução que não necessariamente foi incorporada pelo movimento sindical e por nós, que nós vamos chegando aos poucos nesse debate, não precisamos ter, né? Então, eu acho que essa evolução, né, ela é importante a gente pegar e olhar com mais criticidade essa ideia da desigualdade e da discussão do papel das mulheres nesse sistema. Porque nós podemos, pela luta, por diminuir as desigualdades, né? Nós podemos só amenizar alguma coisa para algum tipo de mulher.
mas nós não vamos aí mover o motor das coisas. Eu acho que essa é uma provocação necessária, né? Inclusive porque nós estamos diante de um plano de governo que tende a ser um band-aid para uma fratura exposta, né? Então, eu acho que seria interessante a gente disputar essas coisas. Acho que o papel da discussão econômica, da estatística, dos ambientes duros é trazer à luz, porque todo trabalho gera produção, todo trabalho gera riqueza, portanto, as mulheres não estão apartadas, né? Nós não podemos sucumbir diante de um discurso que nos diz que nós temos um lugar. Não, nós movemos o mundo, portanto, o nosso lugar é em todo lugar, né? O que também significa que o nosso lugar é na direção dos sindicatos, né? Os sindicatos hoje, eles estão sendo ocupados por homens velhos e brancos, certo? Então, e que não vão sair de lá porque não conseguiram se aposentar, só vão sair de lá quando conseguir se aposentar, certo? Então, assim, essa é uma discussão que, em algum momento, precisa pautar. Se a gente não quer fazer uma discussão aberta, não se faça, né? Se faça uma discussão restrita, mas acontece que precisa ser feito, né? Então, acho que essas são questões mais, assim, que não são nenhuma resposta, mas é para a gente, na verdade, pontuar algumas coisas e até costurar algumas questões. Nós fizemos pesquisa agora no Distrito Federal, porque é o único estado que nos banca hoje, certo? Para fazer pesquisa mais aprofundada, né? E nós vimos que cresceu muito a jornada, Mara, das mulheres, tanto no trabalho. Diminuiu o número de mulheres ocupadas, mas as mulheres ocupadas aumentou a jornada delas, né? E aumentou a jornada do trabalho não pago das mulheres. Então, nós estamos vendo esse rolo compressor, não é? Em relação às mulheres, né? E talvez nós precisemos de pautas, uma discussão. Eu acho que essa discussão é muito provocadora, porque ela nos leva para novas questões, ela nos impulsiona para novas atividades, para pensar novas alternativas, né? Talvez ações coletivas com os nossos companheiros do judiciário, né? Muito mais que sejam ações que a gente faça, ações de mérito, eu não sei a linguagem, tá, Ed? Né? Mas a gente dispute lá, né, o mérito das questões, por que não a gente promover uma discussão sobre burnout, sobre a intensidade do digital, não é? Nós não vamos ganhar, mas acontece que nós vamos provocar, nós vamos fazer uma discussão, porque sem ganhar a superestrutura, o debate cultural, ele tem uma importância muito grande, inclusive para esses meninos novos, jovens, né? Para que a gente possa dizer aonde que está o interdito, porque nós, trabalhadores, né, nós perdemos a capacidade de dizer assim, daqui não passarão, né? Então, assim, nós temos que erguer isso de novo, né? Quando as mulheres latino-americanas, elas levantam e dizem assim, sem medo, eu vou cantar sem medo, contra ti que me oprime, o que a gente está dizendo? Não passarão. Mas a gente está com muita dificuldade entre os trabalhadores brasileiros de criar, né, esse limite. Talvez, ao expor as nossas questões de saúde mental, ao expor o nosso sofrimento, ao discutir ações mais coletivas, né, menos individuais, menos pontuais, que a gente consiga colocar algumas pautas na sociedade, eu acho que elas são essenciais. E nesse momento, né, o que a gente percebe é que a fronteira da discussão das mulheres é acabar com o limite entre o que é produção e o que é reprodução, e dizer todo trabalho gera bem-estar, né? Porque se a gente disser que todo trabalho gera bem-estar, nós vamos dizer o seguinte,
olha, é isso que está aqui, essa sociedade que está aqui, ela depende do meu corpo e ela depende do meu trabalho. Portanto, eu sou igual, eu quero estar lá, eu quero decidir, eu quero mandar, né? E, infelizmente, nós estamos com a mesma pauta da Kollontai. A Kollontai, que esse ano faz 150 anos de nascimento, a Kollontai dizia o quê? Ela dizia a liberdade das mulheres é a liberdade da família, né? Se nós não tivermos atividades domésticas, industrializadas e coletivizadas, não tem liberdade para as mulheres. Nós vamos só discutir aonde a lei passa, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E, eu não tenho mais saco de aguentar mais um velho no governo, né, dizendo que, muito bom, as companheiras agora têm mais uma secretaria especial, né? Não, a gente tem que, a gente precisa ter pelo menos a perspectiva. Nós sabemos que vai ser um band-aid, mas nós temos que ter perspectiva. E me parece que de tudo o que fica é a rede de mulheres e essa articulação maravilhosa que vocês estão fazendo, né? E tomara que a gente consiga ter fôlego para poder participar e poder trazer alguma coisa, tá? Muito obrigada. Doutora Lúcia, Ellen. Eu posso falar. Na verdade, eu não tenho muito mais a crescer, né? Depois que a Lúcia fala, a gente fica meio que assim, sem palavras, perde as palavras. Mas eu concordo plenamente que o debate é importante, como eu falei antes, em qualquer seara, em qualquer âmbito de relacionamento, seja dentro da instituição do sindicato, seja perante o Ministério Público ou dentro do Judiciário. E a gente não pode simplesmente se dar o luxo de não trazer a questão para discussão, né? E isso também vale em relação às crianças, aos meninos. Porque se tu não trouxer, não mostrar, não evidenciar que aquele comportamento não é bom e que conduzir de uma maneira mais correta, tu vai te omitir e a sociedade machista vai tomar conta e se encarregar de transformar aquela personalidade. Então, ou conduzir, né, de uma outra forma que não seja aquela que tu acha que é mais conveniente. Então, eu penso da mesma forma, acho que o debate é sempre essencial e acho que a gente tem que se manter nessa linha, usando tudo que tiver para respaldar o que se pretende tutelar, na verdade, né? Acho que é por aí. Obrigada, Ellen. Doutora Vera? Bom, eu estou aqui pensando, acho que eu assinalaria assim 3 pontos. Uma delas seria a questão da relação de poder que existe entre as pessoas, e o poder que eu estou falando não é o poder do topo da cadeia alimentar, né? Eu estou falando da relação de poder que existe entre as pessoas em geral. Todo mundo tem um poder em algum momento da vida. Então, a diferença é que em algumas pessoas está tão internalizada a desvalia que ela não sabe que tem poder, né? Então, numa relação, por exemplo, entre uma empregada doméstica e uma patroa que maltrata a pessoa que trabalha na casa dela, e essa pessoa se submete, ela não sabe o poder que ela tem sobre a patroa, né? Então, ela acaba se submetendo, mas, na verdade, ela tem muito poder sobre a patroa e não sabe disso. Enfim, então, essa questão das relações de poder, ela está permeando as nossas relações, mas a gente não sabe disso. E isso é uma questão que deveria ser trabalhada entre as mulheres, né? Porque a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, né? Vocês imaginem se
a gente deixasse de fazer as coisas que a gente faz, o que aconteceria, né, no mundo, né? A outra questão é esse senhor, o burnout. Tem gente que briga comigo, né, com isso, mas eu tenho umas ressalvas em relação a ele também, porque essa questão toda aí dele, ele é de um sofrimento de uma elite, né? Ninguém tem ausência de satisfação no trabalho, enfim, esse trabalho do operário, enfim, né? Quem tem ausência de satisfação é o trabalho da elite, é o doutor, é o professor, enfim. Então, ele é muito relativo, essa questão de ausência de satisfação, quando ele já está num momento muito específico da vida e numa relação de trabalho também muito específica, né? Então, é uma outra circunstância de relação de trabalho que a gente está trabalhando uma camada da população, né? Que não é exatamente todo mundo que passa por isso, né? E a terceira questão é o retorno ao presencial, né? Isso é uma outra questão, que é uma organização social, que a gente está longe de pensar sobre isso. E aí a gente ainda tem um outro problema, que é a retirada das máscaras, e sabe lá que efeito nos aguarda, né? Porque o prognóstico da retirada das máscaras não é positivo, não é interessante. Então, antes de qualquer coisa, de falar de retorno presencial, nós temos ainda que fazer uma campanha grande ainda da continuidade do uso da máscara, né? Para começar também a pensar junto com o retorno ao presencial, junto à utilização das máscaras. A gente tem que continuar a usar as máscaras, né? Em espaços principalmente fechados, né? Então, isso é o que eu diria agora do retorno ao presencial que a Arlene colocou, né? Então, é isso. Acho que são essas 3 questões aí que eu colocaria para encerrar. Eu acho que a retirada das máscaras, inclusive, é para matar mais gente. Claro que principalmente os pobres. É isso. Não, está fechado. Ok, doutora Vera, obrigado. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguém inscrito, que eu não estou conseguindo ver. Cris, eu só queria levantar uma questãozinha que eu acho que é importante a gente pensar a continuidade do aprofundamento disso, né? Deixo contigo, mas eu fiquei bem com os dedinhos aqui coçando para nós pensar como é que a gente vai aprofundando essa temática, né, na nossa ação sindical mesmo aqui. Está cheio de dirigendas aqui. Como é que nós vamos olhando isso, né? Contigo. Acho que sim, estava pensando sobre isso, né? Na jornada plurissindical, a Lúcia levanta, nós temos aí uma programação de eventos, né? E eu acho que é bem válido nós ampliarmos, né, esse debate dentro da jornada, porque aí vai não só abranger a nossa categoria, quanto o sindicato CEMAP, mas dos outros 7 sindicatos, que eu vejo que esse assunto, uma das questões era o aprofundamento. E só que o nosso tempo é curto, como foi bem colocado aqui por todas as nossas palestrantes e as participantes, né?
o nosso tempo tem que ser otimizado ao máximo possível para que nós possamos aproveitar todos os conhecimentos, né, que nos vêm sendo postos aí até pelo mundo de trabalho, pela nossa rede de apoio, e administrar isso sem... A doutora Vera não gosta que fale o adoecimento mental, né? Separar a doença do mental, mas administrar todas essas questões e mais o mental só com a rede de apoio, né? Isso acho que fica claro. Quero colocar à disposição, nós do sindicato CEMAP, né? Nós temos, como eu já falei anteriormente, vou ressaltar aqui, tentando criar essa rede de apoio na nossa categoria, que temos, como todos os locais de trabalho, tanto do público quanto do privado, né? Nesse período se agravado mais a questão de trabalho, nós temos um coletivo de saúde com psicólogo do trabalho, né? Não para a área clínica, mas para tratar de problemas do trabalho mesmo. Temos a nossa assessoria jurídica, que vem na questão batendo bastante durante a pandemia e até agora do assédio moral dentro do ambiente de trabalho, buscando as leis e as condições, né, para um trabalho melhor. Temos uma médica clínica também nesse apoio, né, que eu acho que é muito válido. Então, ampliando, e acredito que os outros sindicatos também se viram, praticamente nós nos vimos obrigados a criar, né, essa rede de apoio, vínhamos trabalhando, mas com a pandemia isso teve que tornar um caminho mais rápido, né, para que fosse criada essa rede de apoio para nós trabalhadores. Eu acho que é isso, então, gurias, vamos sim programar aí um novo evento para continuar com esse debate. Obrigado a todas, né? Participação até agora aqui conosco nessa live. É isso, então. Desejo a todos uma boa noite.